Boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde a todos e a todos e a todas, tudo bem com vocês? Eu sou o Tuna, eu sou coordenador cultural e coordenador de QES do Currículo IB aqui do Colégio São Luís, e eu vou ser o mestre de cerimônia essa tarde. Bom, eu estou com muita alegria para abrir esse nosso segundo CSL Talks. O primeiro, vocês lembram, aconteceu no ginásio da antiga sede do Colégio São Luís, naquele longínquo ano de 2019. Bom, se você quiser rever esse evento, ele está disponível na íntegra, no link que a gente vai postar no chat desta reunião aqui do Teams. Bom, naquela ocasião, a gente recebeu as antigas alunas Sara Oliveira, Carla Frontini e Adriana Barra, e os inspiradores também, os mais inspiradores, Luiz Teles e Morena Leite, que inspiraram os nossos alunos com as suas histórias de vida. Aliás, o intuito do CSL Talks é esse mesmo, é inspirar vocês a tomarem decisões difíceis, ajudar no processo de escolha e de discernimento na hora de escolherem que caminhos vão tomar para a sua vida. As histórias dos convidados de hoje são perfeitas para isso. Bom, eles têm algo em comum com vocês. Alunos e alunas do Colégio São Luís, eles também estudaram no nosso colégio. E um deles voltou até para dar aulas aqui. Não por acaso, eu fui convidado para mediar essa conversa. Eu fui colega de dois deles e aluno do outro. Bom, essa é uma deixa para eu começar as apresentações. Então, se prepara para as apresentações. O primeiro que eu vou apresentar é o José Garcês Girardi. Ele é advogado, mestre e doutor em estudos linguísticos e literários em inglês pela Universidade de São Paulo, professor da FGV Direito São Paulo, graduação, mestrado e doutorado. Ele tem pós-doutorado no Collège de France, é autor, entre outras obras, de Prisões, Bordéis e as Pedras da Lei, Ensaios e Arte e Direito, Narciso em Sala de Aula, Novas Formas de Subjetividade e Seus Desafios para o Ensino, O Mundo Fora de Prumo, Transformação Social e Teoria Política em Shakespeare, O Instante do Encontro, Questões Fundamentais para o Ensino Jurídico. Bom, ele é ex-aluno, foi professor de inglês do Colégio São Luís, foi meu professor, e além disso, depois eu fui professor da filha dele. Porque depois ele precisa me atualizar sobre as escolhas dela também, isso pode entrar na nossa conversa aqui, professor Garcês. Bom, o Garcês também deu aula para uma das mais importantes atrizes do cinema, teatro e televisão brasileiras, com quem eu tive o prazer de organizar uma festa junina do GVX uma certa vez, que é a Maria Fernanda Cândido. A Maria Fernanda é ex-aluna do colégio e cursou terapia ocupacional. Ela é atriz e sócia da Casa do Saber. Ela é vencedora de diversos prêmios, tais como o Chineo de cinema italiano, no Festival de Veneza, de melhor atriz em Il Traditore, de Marco Bellocchio, e no Festival de Cinema de Gramado. Ganhou o Kikito de melhor atriz no filme Dom, de Moacir Góes. Na televisão, ela participou de diversas novelas e minisséries na Rede Globo, como A Força do Querer, O Brado Retumbante, Dalve Erivelto, Capitu, além da série Sessão de Terapia, produzida pelo GNT. No teatro já esteve cena em Trólio e Créssida, de William Shakespeare, com direção de Jô Soares, Ligações Perigosas, de Cordelos de Láculos, com direção do Mauro Vedia, O Evangelho segundo Jesus Cristo, José Saramago, na direção de José Possi Neto, entre outras. Bom, para fechar esse time de estrelas, temos uma pessoa que eu também estou muito feliz em rever, afinal, nós já dividimos o palco numa peça do grupo de teatro do Colégio São Luís na década de 90, o Avarento de Molière, e parece que ele multiplicou por 1000 esse talento que ele sempre teve. Eu estou falando do Gutenberg Brito, que estudou no Colégio São Luís no período noturno. Antes de entrar no colégio, ele já cursava 5º ano de balé clássico na Escola de Dança de São Paulo. Depois ele mudou-se para o México, de onde ele vai conversar com a gente hoje, onde ele estudou. Ele está lá agora, 2 horas atrás da gente, na Cidade do México, onde ele estudou teatro, semiologia da vida cotidiana e se formou como terapeuta psicocorporal. Fez mestrado em direção cênica e obteve menção honrosa pelo seu projeto de titulação no Instituto Nacional de Belas Artes. Atualmente ele faz doutorado no mesmo instituto. É ator e trabalhou em muitas peças de teatro no México. Tem participado em diversas séries da Amazon e Netflix. Procura ele aí. Tais como Clube de Cuervos, Juana Inês, La Guzmán, entre outros. Ele teve também uma participação especial no filme Glória, do diretor Christian Keller. Gutenberg tem sua própria companhia de teatro, onde dirige espetáculos há mais de uma década, inclusive vai estrear uma peça no dia de hoje. Espero que essa conversa com ele dê muita sorte para esse espetáculo. Ele atualmente é professor de teatro na Universidade Anáhuac, México,
e em 2019 obteve o reconhecimento de mérito acadêmico Maestra Evelia Beristain pela Escola Nacional de Artes Teatrais. Em 2020 ainda ganhou o edital Contigo na Distância pelo projeto Antônio e Cleópatra de William Shakespeare. Bom, a tarde promete, queridos alunos e alunas. Cada um dos convidados vai ter agora entre 15 e 20 minutos para fazer sua apresentação inicial e depois vamos ter uma rodada de perguntas. Durante as falas de qualquer um deles, a qualquer momento, a partir de agora, você pode mandar sua questão pelo chat que vamos encaminhar para eles. Bom, boa conversa para vocês. Eu vou dar a palavra para o professor Garcês. Depois do professor Garcês, Maria Fernanda vai falar e o Gutenberg encerra as apresentações e a gente abre para as perguntas. Então, pensem nas perguntas e aproveitem os nossos convidados. Professor Garcês, é um prazer ter vocês aqui no Colégio São Luís. Tudo bom? Tudo bom, Tuna? Não estou conseguindo desmutar aqui. Então, vocês estão me ouvindo ou não? Sim, estamos te ouvindo. Que bom. Aqui como está marcado como se tivesse mutado. Queria primeiro agradecer muito a oportunidade de voltar ao São Luís, que é minha casa. Esse é um lugar onde eu sinto realmente, tenho uma gratidão enorme, que foi fundamental para a minha formação. Agradecer você, Tuna, o Rafael, toda a direção do São Luís, dizer que é uma alegria estar aqui com o Gutenberg, conhecendo, batendo um papo um pouquinho antes, já fiquei encantado, tenho certeza que vão ficar encantados também. A Mafê, que deve estar entrando aí, que é uma menina muito querida, eu gosto muito dela. Mas, sobretudo, quero agradecer a vocês, meninas e meninos, rapazes e moças que estão assistindo a gente. Eu sei que vocês estão cansados de tela, cansados de evento, ninguém aguenta mais olhar para o computador. Eu, pessoalmente, não quero mais tirar nem foto para não ter que olhar para a câmera, né? Mas acho que essa conversa pode ser uma conversa boa, gostosa, para a gente aprender com vocês ouvirem um pouco o percurso da gente. A gente que é mais velho já errou mais, então isso pode ser útil para essas coisas. Eu formei no São Luís em 80, quer dizer, acho que os pais de vocês eram crianças ainda, eu acho, né? Formei no São Luís em 80. E vou começar a contar, assim, rapidamente, um momento que foi muito importante para mim, que foi quando eu tive que decidir o que fazer no vestibular, né? Eu tinha muita certeza do que eu não queria, né? Não queria engenharia, não queria medicina, mas eu tinha muita dificuldade de saber o que eu queria, né? Na verdade, desde jovem, eu sempre gostei muito daquelas questões que o Caetano traduziu tão belamente, dizendo: existimos a que será que se destina, né? Eu sabia afinal de contas, o que nós estamos fazendo por aqui, né? Então, pensei em fazer filosofia. E pensei em prestar vestibular para filosofia, mas daí eu pensei comigo mesmo: puxa, se eu prestar filosofia, eu vou fazer o que da vida? Eu vou acabar sendo professor. Daí decidi fazer direito e acabei sendo professor. Então tem alguma coisa aí que a gente precisa pensar, né? Então, primeira coisa, eu não sabia o que fazer, fui fazer o que parecia mais sensato, vamos dizer, numa conversa que é uma conversa que tem muito de verdade, mas também muito de enganoso, quer dizer, o que o mercado deseja. O que o mercado deseja tem um pouco de ilusão, tem um pouco de verdade, e é só uma das pernas da equação, né? Eu fiz São Francisco, com vários alunos do São Luís, gostei muito do quinto ano. O quinto ano foi um ano muito gostoso para mim, porque tinha direito político e era bem bacana, mas em geral eu não gostei do curso. Um curso muito... Achei o pessoal desinteressado, achei os temas um pouco provocantes. Hoje me parece que o curso está bem diferente, mas na minha época talvez eu não fosse um aluno tão aplicado, mas não gostei do curso. E comecei a trabalhar, fazer o quê? Eu me formei, passei no AB, comecei a trabalhar como advogado. E estava ganhando meu dinheirinho lá. Mas realmente não gostava daquilo, não gostava mesmo. Aí teve um dia que eu estava no escritório, fazendo uma petição inicial para uma questão de uma batida de automóveis e tal, queria indenização. Eu precisava pegar 3 orçamentos do conserto do automóvel. Olha, aquilo, nada me parecia mais chato. E eu olho assim para o lado, tem aquelas prateleiras cheias de livro da revista dos tribunais, umas coisas, eu acho, cocoroca, pachuchu, muito interessante para quem gosta. Tipo, não é possível. E daí, eu vi que lá em cima tinha uma seção com livro de literatura. E tinha o Morte de Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Aí eu falei, acho que não vai fazer mal se eu... Vai só 15 minutos ler um pouco de literatura, em vez de ficar fazendo petição inicial de indenização.
Peguei o livro, abri e estava lá o verso luminoso, né, do João Cabral. Meu nome é Severino, não tenho outro de pia, mas como há muito Severino, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. E fui lendo, fui descendo com Severino, fui descendo o Capibaribe, até chegar, claro, ao nascimento da criança, que é o fecho espetacular de Morte e Vida Severina. E nessa hora entrou o dono do escritório. Eu estava com o livro, já tinha computador naquela época, estava começando, mas já tinha. Estava com o livro na frente do computador, e o livro de poesia. O Dr. Cássio entrou, uma graça de pessoa. Estava procurando justamente uma das coisas horríveis dos tribunais. Ele falou, e aí, Zé, como é que você está? Eu falei, Dr. Cássio, tudo bom? Pegou e saiu. Não falou nada, porque não tinha problema nenhum estar fazendo aquilo, mas eu fiquei tão sem graça. Eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida, cara? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou me dedicando a uma coisa que para mim não faz o menor sentido. E eu não sabia o que fazer, porque eu sabia que aquela vida eu não queria, mas não sabia ainda o que eu podia fazer. O que eu fiz? Fiz uma coisa que frequentemente a gente faz, eu fugi. Ou seja, eu decidi abandonar o escritório e fazer uma viagem com mochila nas costas. Peguei todo o dinheiro que eu tinha acumulado, que não era grande coisa, e fiz uma viagem pela Europa. A gente comprei uma passagem da Lanchile, que era super barato, um passe de trem que você comprava e podia andar quando você quisesse, e fiquei rodando. Quando eu voltei, cerca de 6 meses depois, tendo passado um tempo bastante grande nos Estados Unidos com meu irmão, que morava lá, eu voltei, acho que foi em julho, e o professor de inglês do São Luís, o Toninho, tinha decidido nas férias mudar para a Inglaterra. Então os caras estavam, o colégio estava assim, há 15 dias, sei lá, de começar as aulas, e não tinha um professor de inglês. E o Padre Paiva, que sempre foi um enorme amigo, tem uma dívida enorme com ele, o Padre Paiva, que me conhecia do tempo de aluno, me chama e fala, Zé, você aceitaria dar conta dessa emergência? E eu, com aquela irresponsabilidade total, claro, de quem nunca fez a coisa, claro, deixa comigo que eu entro lá e dou aula. Então. E para minha surpresa, cara, desde o início foi uma alegria para mim. E eu percebi que eu fazia bem. Eu percebi que os alunos gostavam, eu gostava, e tudo aquilo que me deprimia indo pro escritório, eu me alegrava indo para o São Luís. Eu percebi, não podia falar isso para os diretores, mas eu percebi que eu faria aquilo mesmo de graça. Que aquilo preenchia a minha vida de uma maneira muito grande. E quando chegou no final do ano, os alunos gostaram muito e eles me ofereceram mais turmas. Daí eu falei, bom, se eu vou fazer isso, eu vou fazer direito. E daí me inscrevi para fazer letras. Fiz letras e não terminei a graduação, porque logo me chamaram para fazer o mestrado. Aí fiz mestrado, doutorado em letras, e a partir daí comecei a dar aula de inglês e literatura inglesa. Tive a oportunidade de estar no São Luís por 21 anos. Dei aula para todas as séries, da quinta série até o doutorado, eu dei aula para todas as séries. 21 anos no São Luís, e já desde 98 em faculdade dando aula de literatura inglesa, e ver como são as coisas. A GV teve um momento em que estava criando um curso novo, vocês devem conhecer, o curso de Direito da GV é um curso pioneiro pela forma inovadora de ensinar, e eles queriam duas coisas, eles precisavam de alguém que trabalhasse com a disciplina Artes e Direito e disciplina Legal English, naquela época. E me convidaram para criar esses cursos. Os cursos não existiam no Brasil, nenhum dos dois, nem Artes e Direito, nem Legal English. E eu criei os cursos na graduação. Então, veja, aquilo que parecia que não ia ser tão útil na minha vida, que era o ensino, o aprendizado do direito, se mostrou absolutamente central, porque eu pude juntar a preocupação da justiça, sobretudo a preocupação da injustiça, acho que a gente tem, né, com a questão da literatura. E conseguindo montar um curso em que a gente percebe que a injustiça e a justiça se constroem fundamentalmente com base em narrativas. Narrativas do que é a sociedade, do que é o ser humano, do que é bom, do que não é bom. E que, portanto, a capacidade que a literatura nos dá de compreender a estrutura das narrativas, a forma como ela pode se configurar de diferentes maneiras, me ajudava também a fazer as meninas e os meninos da GV a pensar sobre as formas como a gente constrói, concebe e implementa a justiça ou a injustiça. E a partir daí eu fui expandindo meu trabalho na GV, fui juntando esses vários saberes
e sentindo, sobretudo, uma realização muito grande. E tem uma coisa importante que quando você é apaixonado pelo que você faz, você tende a fazer bem. E quando você tende a fazer bem, você tende a ser bem-sucedido. Acho que eu quero dizer aqui com isso é que, primeiro, a gente está cheio de dúvida o tempo todo. E quando a gente é mais jovem, ainda tem mais dúvida, porque vocês são como uma célula-tronco. Vocês podem ser qualquer coisa, né? Eu hoje não vou ser mais, sei lá, astronauta. Vocês ainda talvez tenham tempo de ser astronautas. Então, o lado angustiante de ser assim é que você tem muitas dúvidas, né? Isso é muita angústia. Mas essas dúvidas só existem porque vocês têm muitas possibilidades. Então, há muitas possibilidades aí. O que eu sinto, assim, é que a capacidade de conseguir entender que a gente não consegue se realizar se aquilo que a gente faz não faz um sentido para a gente, não só o sentido de ganhar o salário, é muito importante ganhar o salário, mas se eu não sinto que aquilo faz sentido como ser humano no mundo, né? Gutenberg, ele falou uma coisa linda agora, desculpa falar já dele aqui, mas e que é uma coisa que eu sinto também, quer dizer, se encerrasse meu percurso agora, eu estaria contente, porque as coisas que eu fiz são coisas que eu acho que têm sentido como ser humano. Acho que tem sentido a gente conversar sobre a justiça, acho que tem sentido a gente conversar sobre as formas como nós contamos a história da nossa vida, acho que tem sentido a gente conversar sobre as formas como a gente ouve a história da vida dos outros. E é muito bom, como professor, dentro dos meus muitos limites, ter a capacidade de fazer as pessoas desenvolverem mais as suas estratégias de percepção, a sua sensibilidade, a sua capacidade de encontro com as outras. Então, acho que no momento de angústia, que é muito natural, ou de dúvida, acho que fundamental é a gente conseguir ter essa sensibilidade de que não sei o que a gente vai fazer. E a gente vai ter que testar muitas coisas, a gente vai errar muito, a gente vai para caminhos, mas o polo, acho, norteador, a estrela que nos guia, é que a nossa atividade não é só para nós, é para os outros, tem que fazer um sentido humano mais profundo. A gente tem que sentir que a gente faria aquilo mesmo que não nos remunerassem. A gente não trabalha por dinheiro, a gente trabalha para se realizar. Parece muito abstrato, mas é muito concreto, não é? Vocês têm experiência de amizade, experiência de afeto na família, experiência de ter talvez já ajudado num curso de formação, numa ação social. Vocês percebem o que é que a gente sente quando faz uma ação que nos aquece o coração e a gente percebe, bem, é isso que eu quero fazer. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, dizendo que, olha, com muitas dúvidas, e eu continuo tendo as minhas dúvidas ainda, as dúvidas do envelhecimento são diferentes das dúvidas da juventude, mas acho que essa é uma coisa que, não sei se para vocês vai ajudar, para mim ajuda muito. Sempre a minha ação tem que fazer um sentido humano, para lá da mera dimensão prática do meu trabalho. A minha ação sempre tem que ser um caminho de encontro com os outros. Isso tem me feito muito feliz. Professor Garcês, muito obrigado pela sua fala. Foi muito bom ouvir você, me deu muitas saudades, na verdade, de estar em sala de aula com você e poder aproveitar isso, em inglês ainda, né? Você estava falando em português? Of course. É raro ouvir o professor Garcês falando em português, mas foi muito bacana ouvir tua fala e refletir sobre ela. Eu queria aproveitar a tua deixa, antes de passar a palavra para o Gutenberg, ler um comentário que acabou de chegar aqui, da Ana Maria Mendes, que ela escreve assim para a gente aqui no chat: sou mãe de aluno e aproveito para confessar que até hoje não sei responder o que você vai ser quando crescer. Ela mesma, né? Hoje eu tenho o compromisso de não repetir essa pergunta para o meu filho. Quero proporcionar a ele o caminho para ele construir o caminho. Por isso ele está no São Luís. Ouvindo os convidados, fico ainda mais feliz por estar nessa comunidade. Que bom, Ana Maria. Muito obrigado pela sua mensagem. Eu acho que você vai ficar muito feliz de ouvir uma história que vem pela frente, que é uma história que eu conheci até um pedaço, e aí eu estou feliz que agora eu vou poder conhecer o que aconteceu depois dessa história, que é a história do Gutenberg. Então, Gutenberg Brito, você já foi apresentado, então assuma, o palco é todo seu. Muito bem-vindo ao Colégio São Luís virtualmente.
Oi, não sei se estão me vendo aí, gente. Eu não me vejo aqui. Eu te vejo, está sendo visto. Você Eu não não vê? tô. Agora tá entrando. Tá vendo? Vamos ver se já entra. Tô vendo o GB. Entrei ou não entrei? O seu rosto eu não consigo, eu pelo menos não consigo ver. Não sei se o público consegue. Eu consigo ver. Ronaldo, está sendo visto o Gutenberg? Pode seguir que ele está sendo visto. Pode seguir, Pode seguir. Gutenberg. Vai lá. Ok, pois boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Eu estou emocionado. Vamos ver se não choro aqui, porque todas as vezes que a gente volta a encontrar a velhos amigos e espaços que me têm me formado, né? O meu passo pelo Colégio São Luís foi uma grande decisão que eu tomei na minha vida. Eu estudei no noturno. Eu trabalhava durante o dia e tomava aula de balé clássico, uma coisa estranha, né? Porque negro, brasileiro, de uma família humilde, então era muito estranho tudo o que estava acontecendo na minha vida e tem que ver com isso, né? Com as pessoas que estão vendo hoje. A minha vida realmente foram decisões que eu tomei que eu sentia que essas decisões eram importantes para mim. Eu nunca estava pensando se me ia dar dinheiro, se ia ser profissional. Não, eu estava pensando muito de ser eu mesmo. Então, eu lembro que para entrar no balé clássico, por exemplo, eu passei numa banca de jornal e vi uma portada, aí, publicidade da Vejinha, que eu não sei se ainda aparece aí, e tinha uma foto da escola de dança de balé, com vários alunos na capa da revista, e eu me inscrevi. Eu acho que mais ou menos 17 anos, eu me inscrevi, não tinha falado para minha família, não conversei com a minha mãe, não falei para os meus irmãos, estava com muita pena, mas o meu coração falava, você tem que ir, né? Então eu sozinho aí com meu dinheiro, fiz a inscrição, entrei, passei nas provas, porque eram provas muito difíceis, né? Um pouco aqui, aí como esse filme de Eli Ollitt, né? Onde eles olham a estrutura dos ossos e tudo isso, e eu passando por todo esse processo sozinho, com muita pena, com muita vergonha, né, que eu tinha. E ainda assim eu entrei, fiz, e depois de 6 meses minha mãe percebeu que alguma coisa estava estranha em casa, porque ela me via aí fazendo exercício, não entendia muito bem, né, traía uma mochila aí meio escondida, e ela falou para mim, você está fazendo alguma coisa que eu não estou sabendo? E eu falei para ela, não, que estou fazendo balé. E minha mãe soltou de alegria, me abraçou, me recebeu muito bem, né? E isso foi como o meu primeiro pontapé com relação à arte, que me ajudou muito, né? Entrando no Colégio São Luís, logo eu entrei para resgatar o grupo de teatro do Noturno, que nessa época já tinha fechado, já não existia. E eu falei, como que não existe? Fui falar com o reitor, com um dos jesuítas, com o Eduardo. Falei, não, a gente tem que voltar a abrir isso, né? Como é que a gente vai fazer, né? Gutenberg tocando na porta das salas, né? Das aulas. Boa tarde, boa noite, professor. Venho convidar o pessoal para fazer o grupo de teatro, reativar o grupo de teatro. Lembrem-se que o pessoal do noturno, pois, trabalha, né? Então, eu falei, como é que a gente vai fazer? Nos sábados, com certeza nos sábados, né? 4, 5 horas nos sábados. Fizemos o convite e chegaram mais de 70 alunos para esse grupo de teatro noturno. Bom, depois disso, vamos falar puras coisas bonitas. Depois disso, a gente participamos de algumas mostras que fizeram dentro do colégio. Lembrei agora com o professor Garcês de Morte e Vida Severina, foi a primeira peça de teatro que eu dirigi, né? Morte e Vida Severina, foi a primeira peça que eu dirigi, e foi uma maravilha a experiência. E depois daí, terminando já o colegial, eu tomei a decisão de ir para a Europa. Conheci uns amigos no Brasil, e eles me convidaram, eu falei, olha, ou eu entro na IAD, que era o que eu queria, Escola de Arte Dramática, mas quando eu fiz a prova da IAD, eu falei, não, aqui o pessoal já tem que estar já preparado, ou seja, já são profissionais o pessoal que entra aí, né? Eu falei, Gutenberg, você precisa de uma escola que te leve pela mão, que te ensine devagar, né? Que tem que ver com isso, né? A humildade do aluno, a humildade do ser humano, ter a capacidade de poder ver quais são as coisas que você pode e as coisas que você não pode.
E então eu fiz a prova e eu falei, não passei. E tinha passado para uma escola particular, e eu falei, não, essa escola particular eu não quero. Então, se eu não posso nessa escola, eu quero uma escola do estrangeiro. Então, ia para a Espanha e, de passagem, eu vinha visitar o México. Bom, essa visita já durou 25 anos. Esse sotaque que vocês têm aqui, que vocês estão escutando, por exemplo, é um sotaque que já está misturado, né? Vão me desculpar o meu português ruim aí, como diria Caetano Veloso, também citando como faz o professor Garcês, né? A gente tem o mesmo gosto, hein, professor? Porque aqui muitas coisas que falou estão iguais. Caetano e João Cabral, quem não gosta precisa ir ao médico. Então, chegando aqui no México, eu entrei para uma das escolas que é maravilhosa, que continua, que é a Casa do Teatro, e aí eu estudei durante os 4 anos. Essa escola tinha uma estrutura pedagógica diferente, levava a gente para uma espécie de internado, fora da cidade, onde a gente não tinha nem televisão, um pouco... Faltou dizer para vocês que o diretor dessa escola foi jesuíta. Então eu falei, gente, ou os jesuítas me estão perseguindo, ou estou perseguindo os jesuítas, né? Então foi muito interessante porque ele desenvolveu uma metodologia muito interessante a partir dos exercícios de Santo Ignácio de Loyola, para chegar à construção artística, não? Do teatro. Então foi muito interessante, muitas coisas eu não senti realmente diferente. A minha experiência do Colégio São Luís foi muito profunda. Eu duvidei durante um tempo se eu queria ser jesuíta, porque eu adorei a estrutura, eu adorei o trabalho. As coisas para mim mais emocionantes que eu vivi aí no Colégio São Luís foi participar das campanhas, por exemplo, de inverno, de alimentos, né? E ir a pegar as pessoas que estavam debaixo dos pontes no inverno e levá-las para um lugar onde pudessem tomar um banho, tomar uma sopa, dormir bem, né? E essas experiências me marcaram profundamente, né? Os retiros de silêncio durante o período de carnaval, não lembro agora do nome, um convento maravilhoso, Itaici, eu acho que lembra, né? Mais ou menos é o nome. Vaiam a esses retiros. Esses retiros são maravilhosos, retiros onde você pode se encontrar. Tudo isso tem que ver com a minha vida, né? E isso eu abracei muito, né? Passaram coisas que meus pais se separaram e eu tinha como muita raiva do meu pai, né? E durante esses processos, desses retiros, foi onde eu pude perdoar, né? Sentir esse sentimento do perdão, realmente. E que eu senti que eu também, agora, já depois de muitos anos, eu sei que eu não tenho que perdoar nada, porque as pessoas fazem as coisas que tem que fazer nesse momento, né? Perceber que as pessoas estão vivendo o seu processo e que todas as pessoas vão ter essa atitude, porque essa é a atitude que podem ter. Você não pode pedir uma atitude diferente a essa pessoa. Essa pessoa está respondendo com relação ao seu nível de consciência. Todas as pessoas somente podem dar o que está dentro da sua capacidade emocional e de consciência frente a essa realidade, né? Bom, voltando aqui para o México, termino a faculdade e saí muito desesperado, falei, não entendi nada, eu acho que essa escola não foi boa, e então comecei a estudar semiologia da vida cotidiana, e durante esse processo do estudo da semiologia, a semiologia que estuda o processo de significação, como a gente significa nossa realidade, né? E a gente tem que perguntar como você construiu esse processo de significação. Por que você construi que tal aula é maravilhosa e que outra aula é terrível? Quem foi que falou para você? Da onde você construiu, né? E a semiologia da vida cotidiana, o que faz faz uma revisão que você possa ver da onde você construiu e como você pode construir nessa realidade positivamente as coisas que vão acontecendo, né? Logo, depois daí, estudei para terapeuta psicocorporal, logo fiz um mestrado em direção cênica,
Tudo isso, pessoal, não era com a intenção de que, eu quero ter mais dinheiro. Não, era uma intenção de quem é esse Gutenberg? Eu quero saber. Ou seja, quem é esse cara, né? Tratando de encontrar o meu eu, né? Especificamente. E agora eu estou estudando um doutorado em artes também, e para mim é um milagre, gente, é um milagre. Milagre, né? Um milagre. Realmente. E poder estar, depois da morte da minha mãe, que faz mais ou menos 11 anos, foi um pontapé também de perguntar, hoje eu estou aqui, mas amanhã eu posso não estar. E uma frase que eu entendi com a morte da minha mãe é que o que você tem que fazer, faça hoje. E faça logo. Então, eu tomei como positivo essa passagem da minha mãe como estímulo para eu abrir a minha companhia de teatro, né? Porque eu era desse tipo de ator que estava esperando os diretores me chamarem. E eu falei, não, sabe o quê? Já vamos abrir essa companhia e vamos começar a fazer as coisas. Então, comecei a fazer já. A companhia já tem 11 anos, né? E com isso foi que surgiu a possibilidade de trabalhar com alguns diretores, um projeto da Netflix, outros projetos de Amazon Prime. Essa experiência tem sido maravilhosa. Nossa, acho que perdemos contato com o México. Alô? Travou um pouquinho aqui, mas dá para ficar ouvindo o Gutenberg falar por 1h30, hein? Não dá para travar ele, não. Tem que voltar logo aí. Ele voltou. Que bom. Você está mutado, Gutenberg. Acho que a conexão não suportou essa história que você contou, caiu. Muita emoção, né? Gente, vão medindo o tempo aí, porque eu sou uma pessoa que posso falar 5 horas, hein? Não, então, pode me falar mais 3 minutos, aí depois a gente vai passar, vamos mudar um pouco o tom da prosa que tá, Gutenberg, mas continua que tá maravilhoso, vai com fé. Eu posso te ouvir por 5 horas, Gutenberg. Então, essas experiências que foram surgindo, essas opções de trabalho, para mim, me levou muito a entender que a minha escola era maravilhosa, que essa escola me deu umas bases incríveis, que esse Gutenberg criticão, que estava criticando muito essa escola, tinha um nível de consciência muito baixo. E a gente tem que ter a humildade para entender que tem muitas coisas na nossa vida que a gente não entende. Eu queria terminar essa primeira introdução dizendo para vocês que eu me sinto muito satisfeito, que eu queria compartilhar com vocês também que, para mim, uma das coisas mais importantes da semiologia que ficou muito gravada na minha mente, eu dou cursos de desenvolvimento humano, por exemplo, né? E quero ver se no próximo ano eu posso estar aí no Colégio São Luís compartilhando com vocês esse tipo de informação, né? Que são quatro esferas na nossa vida. E essas 4 esferas, para mim, me ajudou muito. Entender que tem a esfera da saúde, que é muito importante que eu cuide esse corpo, porque para eu experimentar essa realidade, eu tenho que ter um corpo sã, né? Pensar no trabalho e na vocação, mas principalmente na vocação. Que é a vocação, né? Isso que faz que eu seja mais eu. Isso que eu sinta cosquinha, né? Que eu sinta felicidade, né? Isso é a vocação, né? É o chamado, né? A essa coisa que me chama. Pensar também na família. Qual é a sua relação com a sua família? Tem algum problema? Agora é o melhor momento de resolver esse problema. Porque a família é o seu primeiro núcleo de amor, de alegria, de felicidade. Aí também é o primeiro lugar social onde a gente aprende a se comunicar, a dizer as coisas que a gente não gosta e dizer as coisas também, poder agradecer também as coisas que nos fazem felizes, né? E a última esfera é a vida social. É importante a vida social. A vida social é importante como o cultivo da amizade,
amizade com o Rafael, amizade com o Tuna, né? Encontrar aqui o professor Garcês, que para mim já sinto como íntimo, né? É importante a vida social, né? Como o cultivo da amizade. E você está no meio, o eu está no meio dessas esferas. E você tem que perguntar, como está o equilíbrio disso? Como é que está? Está 25, 25, 25 para que todos sejam 100%? Ou você está dedicando 10% somente à tua saúde? Ou você está dedicando 40, 50, 80% ao seu trabalho? Qual é o sentido da sua vida? E com isso eu vou terminar. Uma pessoa que tem claro o sentido da sua vida vai fazer o esforço. Mas uma pessoa que tem muito claro o sentido da sua vida, esse esforço vai se transformar em um entusiasmo. Você vai fazer as coisas com entusiasmo. Você vai levantar de manhã às 6 da manhã e você não vai se queixar. Você vai dizer, que maravilha, levantei, né? Hoje é um dia maravilhoso para eu fazer que eu seja a pessoa mais feliz nesse mundo. E eu sou a pessoa responsável por isso. Obrigado. Nossa, que lindo ouvir isso, Gutenberg. Nossa, ainda bem que isso aqui está sendo gravado, porque amanhã eu vou querer ouvir de novo, na hora que eu estiver saindo da cama, para poder levantar. Meu, nossa, que maravilha. Muito obrigado. Eu estou lendo uma mensagem aqui que a Ana Maria Mendes, que é aquela mãe de aluno que eu li a mensagem dela anterior, ela arrumamos um problema para ela, vocês dois aí. Ela falou assim, eu quero, quem tá inspirado agora sou eu, quero resetar minha vida. Agora, o que nós vamos fazer com ela? Dona Maria, boa sorte. Também quem escreve uma mensagem aqui é a Carola Maita, que é ex-aluna da escola, e diz muitas saudades dos três. Orgulho da trajetória linda de vocês e da inspiração que estão sendo para os meus filhos nessa conversa. Muito obrigado, Carol, pela sua mensagem. Eu queria aproveitar que o Gutenberg falou do sentido da vida e jogar esta bola para o professor Garcês, que falando em sentido da vida, o Garcês é especialista num cara que estudou muito sobre o sentido da vida, inclusive tem um livro publicado sobre ele que diz que o Shakespeare e o sentido do humano. E ele, antes da gente começar a conversa aqui, estava citando uma fala do Otelo. Então, queria te provocar, Garcês, para você colocar um pouco de literatura nesse papo e pensar o seguinte, esses adolescentes, os nossos alunos queridos e alunas queridas que estão nos ouvindo aqui, tanto do diurno quanto do noturno, vem de uma experiência de ficar um ano de ensino online, então esse encontro que o Gutenberg fala, essa vontade de bater na porta e de fazer a sua ideia acontecer, ela ficou represada. Nós temos, a gente ficou um tempo em casa e é difícil encontrar um sentido quando tantas mortes estão acontecendo, é difícil encontrar um sentido na vida, né? Então, o que Shakespeare pode nos dizer, se puder citar de novo a citação do Otelo aqui, e engatar um pouco nessa situação, nesse momento de vida, nesse momento histórico que a gente está vivendo, com o teu conhecimento de Shakespeare, porque Shakespeare explica tudo, não é, Garcês? Ele é bom para explicar, ele é bom para confundir, ele é bom para tudo. O cara realmente é... Eu vou pedir licença, Tuna, para começar no Cervantes e terminar no Shakespeare, né? Tá bom? Tá certo. Nós temos, no mundo moderno, nós temos dois mitos muito poderosos que passam por bom senso. Já repararam que as pessoas pessimistas passam por inteligentes e as pessoas otimistas passam por ingênuas, né? Mas nós temos dois mitos muito fortes no nosso tempo, pelo menos no Ocidente. A primeira é que a vida humana não tem nenhum sentido. O Monty Python até faz graça com isso, o sentido da vida, quer dizer, perguntar o sentido da vida é fazer uma pergunta absurda, né? Porque está dado na narrativa moderna que a vida humana não tem nenhum sentido. E outra crença que nós temos muito arraigada em nossa sociedade é que os seres humanos são fundamentalmente egoístas. Que mesmo quando você faz alguma coisa boa, é porque você está querendo, buscando o seu próprio interesse. Uma das coisas que me fascina no Dom Quixote é que ele recusa essas duas posições como, na verdade, essas posições é que são ingênuas, e são essas posições que não abrangem o todo do que nos faz humanos. Dom Quixote vê um sentido muito claro na vida. Dom Quixote vê que o sentido da vida é sair da biblioteca onde a gente se encontra enfurnado
e sair pelo mundo ajudando os desvalidos, e sair pelo mundo para combater a injustiça. A vida dele tem pleno sentido. Don Quixote toma cacetada de todo mundo, apanha, perde dente, leva pedrada, cai do cavalo, arrebenta os ossos. Don Quixote está sempre inteiro. Inteiro com ele mesmo. Porque para ele a vida tem um sentido. O sentido é sair à busca de proteger os mais desvalidos. Não é? E ele também não compra a ideia de que os seres humanos não são egoístas. Ele entende perfeitamente que os seres humanos são mesquinhos. Mas uma coisa linda do Don Quixote é que ele consegue ver numa camponesa pobre, feia, de aldeia, alguém que é uma linda princesa. Alguém que é muito mais do que os olhos podem ver ali. É o olhar de Don Quixote que transforma Dulcinea numa princesa. É o olhar do Don Quixote que transforma Sancho Panza, um cara que guarda porcos, em alguém sábio o suficiente para governar uma ilha. E sabe do que mais? Don Quixote tem razão. Ele vê para lá da aparência. Por isso, quando ele vai morrer, Sancho, que sempre tinha sido um cara super ganancioso, o cara mais prático do mundo, etc. e tal, se ajoelha ao lado dele e fala: por favor, Don Quixote, não morra. Nós precisamos do senhor. Vamos sair pelo mundo à caça de aventuras e consertando injustiças. E, de certa maneira, o pedido de Sancho foi aceito. Porque nós estamos em 2020. E nós falamos desse texto, 2021, e nós falamos desse texto escrito há quase 500 anos. E quantos políticos importantes, quantos milionários, quantos executivos, a gente não tem a mínima noção de quem seja. Mas esse homem que escreveu Don Quixote, o Miguel, né? Miguel de Cervantes, ele continua nos influencia até agora. Por que eu digo isso, e para juntar com o que o Tuna falou? Porque uma das coisas bacanas da literatura, da arte, do teatro, como Gutenberg de maneira tão tocante colocou, é essa possibilidade da gente entender as narrativas que nos compõem. Nós somos narrativas, né? Nós vamos compondo essas narrativas e desmascarar, inclusive, algumas narrativas que tentam se apresentar como expressão pura e dura da verdade. A fala que o Tuna lembrou, que eu comentei com ele porque eu, na sequência aqui, vou dar uma aula sobre Otelo, né, que é uma peça muito bacana e muito complexa. E tem no Otelo, acho que vocês já devem conhecer, quem não conhece vale a pena ver, tem muito boas montagens de Otelo, mas um pilantra danado, que é o Iago, né, que é o cara que vai tentar botar a minhoca na cabeça do Otelo e vai conseguir, né, contra Desdémona, mas ele fala assim, uma coisa bem bonita, ele fala assim: olha, quem rouba a minha bolsa, quem rouba o meu dinheiro, rouba algo de muito pouca importância. Porque o dinheiro já foi de um, hoje é meu, amanhã será de outro. Ele não diz nada de mim. O dinheiro tem vários donos, serve a vários donos e ele passa assim mesmo. Mas quem rouba o meu bom nome, rouba aquilo que para ele não adianta nada e que para mim é tudo. Porque no limite, a gente estava conversando isso antes de começar aqui a nossa conversa, no limite, o que nós estamos construindo é o nosso nome. No limite, a história que nós estamos construindo é o nosso nome. E isso não quer dizer que a gente não vai errar, que a gente não vai quebrar a cara, que a gente não vai ser mesquinho, que a gente não vai ser egoísta, que muitas vezes a gente vai saber o que é certo e vai fazer o que é errado. Isso não quer dizer que a gente não vai cometer esses erros. Mas quer dizer que a intenção toda vai ser superar, não deixar que isso seja o ponto de parada, seja um ponto de aprendizado. E construir justamente aquilo que é, quando falarem assim, estava falando para o Gutenberg agora. Quer dizer, que não importa, sei lá, a condição material, ótimo, todo mundo quer ter dinheiro, não é isso? Todo mundo quer ser bonito, rico, com saúde. Também estou nessa, também me põe na fila. Mas o fato é que o mais bacana é quando alguém diz assim, é o Gutenberg. Eu falo assim, o Gutenberg? Essa é a realização. É que o seu nome signifique alguma coisa. E eu acho que esse é um projeto muito bacana, né? O projeto de construção de quem a gente é. Agora, não é evidente quem a gente é, porque a gente está sempre mudando.
E nesse sentido, eu acho que é muito importante, retomando de maneira pior o que o Gutenberg falou aí, mas que a gente nunca perca de vista que nós precisamos trabalhar a dimensão que não é útil da nossa vida. Nós precisamos ter a ficção, nós precisamos ter a arte, nós precisamos ter amizade, nós precisamos ter encontro, nós precisamos ter um descanso, nós precisamos conversar com o avô e com a avó, mesmo que ele esteja meio gaga, mesmo que ele tenha meio conservador para o nosso gosto, mesmo que ele pareça meio umas ideias de maluco. Nós precisamos dessa dimensão. É ela que vai colocar em perspectiva que nós não nascemos para ser úteis, nascemos para ser realizados. E que o sucesso não é ser CEO de uma grande companhia, né? O sucesso é que quando as pessoas disserem o seu nome, haja o mesmo olhar de admiração profunda que as pessoas têm quando se ouve o nome do Gutenberg. Então, acho que é muito bacana isso. Eu tenho uma admiração, porque é o único Gutenberg, até falei para ele, Gutenberg, existe outro Gutenberg no planeta? Senado, não, o Senado Gutenberg Faria, quem que é? Tem um político, não é isso? Para mim só tem esse. Mas aí já não sei quanto a questão do entusiasmo em relação ao nome dele seria para um outro live, não para essa. Não, mas o que eu ia aproveitar o que você falou, Garcês, sobre reputação, sobre construção do nome, e aí vou também depois jogar essa pergunta para o Gutenberg. Quando a gente fala de reputação e construção de um nome, né, isso já, e hoje é muito fácil com a internet, já vou introduzir outro tema, a gente já de cedo e estragar o nosso nome, a nossa reputação, escrevendo coisas que a gente depois vai se arrepender, ou republicando coisas que não são verdadeiras, ou ofendendo pessoas na internet. E aí eu jogo a pergunta para o Gutenberg, assim, qual a importância dessa reputação quando você acredita que começa a se construir uma reputação, um nome, como disse o Garcês, citando Otelo, né, o que é mais importante? E você mudou de país. Então você mudou de vida várias vezes, você viveu várias vidas em uma vida. Então você foi se reinventando e a sua reputação, na verdade, né, ela foi sendo construída ao longo dessas reinvenções. Como é que se trabalha uma reputação para que ela dure tanto tempo e depois de muitos anos que você saiu da escola, você volte para a escola e seja recebido com esse brilho no olhar de falar, Gutenberg, bem-vindo de volta, que bom que você está aqui. Então me fala um pouco sobre reputação. Ai, maravilhosa pergunta. Olha, eu acho que eu normalmente fico pensando que todas as coisas que eu estudei, olha a coisa que eu vou dizer aqui, que eu acho que eu acho que eu estudei tudo isso e me estou preparando para cantar. Vocês acham? Uma coisa louca. E normalmente vem essa imagem na minha cabeça, né? Mas respondendo a pergunta em si, tem que ver com que a minha búsqueda foi constantemente de entender quem sou eu, quem é essa pessoa, e que eu fosse encontrando uma certa coerência das coisas que eu penso, as coisas que eu digo, as coisas que eu faço, uma coerência entre isso, para que no dia de amanhã eu não me arrependa, né, do que eu fiz hoje. A publicação que eu fiz, tem que ver um pouco isso, né? E as pessoas os alunos que estão vendo agora essas entrevistas, desculpa aqui, podia fechar. As pessoas que estão vendo agora, os alunos que estão vendo agora, o importante também é pensar que vai devagar, hein? Vai devagar com essas publicações, vai com calma, hein? Ou seja, pensa 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes antes de subir uma foto, antes de mandar alguma coisa, porque você tem que saber que você está construindo a sua pessoa, não é a sua mãe, nem a sua família, nem a sociedade. Você, com a sua ação, está construindo a sua própria realidade. Então, pensa muito bem antes de tomar decisões aí importantes na sua vida. Não é que você seja jovem e que você fala, até que eu tenha 18 já, então aí eu já vou pensar. Não, rapaz. Não, minha querida. O que você está fazendo hoje, que pena que o nosso processo educativo no mundo seja dessa maneira, né? Mas eu acho que vocês que estão vendo agora, e essa provocação que tá fazendo agora o Colégio São Luís, o Tuna e o Rafael, é uma provocação maravilhosa,
porque vocês estão tendo a possibilidade de ter contato aqui com o grandíssimo professor Cassez, que falou coisas maravilhosas, que eu estou gravando aqui. Eu também anotei muitas coisas do professor, né? Por quê? Porque é muito importante que essa informação chegue aos 14 anos, aos 15, aos 16, até antes. Essas coisas que a gente está falando aqui, não, a gente não está falando para adultos. Tem que ser adulto primeiro. Não, você jovem de 10, 11, 12 anos, a idade que você tem a responsabilidade de construir a sua própria pessoa. Saiba que você, com as suas ações, está construindo, e você tem a possibilidade de construir coisas positivas. Você tem a possibilidade de construir uma reputação maravilhosa, coisas que você fique contente e feliz de lembrar, de dizer. É que quando eu estive no Colégio São Luís, eu organizei uma performance no recreio, e os professores reclamaram, e não sei o quê, mas eu pedi autorização antes, hein? Eu averiguei antes, eu juntei os alunos junto comigo, eu estava emocionado. Pensar que o que você está provocando, pensar que a sua imagem e as suas ações se realmente está deixando um eco positivo nas outras pessoas, em você e nesse planeta. A gente precisa realmente construir uma reputação com o dia a dia, com as ações mais pequenas. E por último, pense nas coisas que ninguém vê. A reputação se constrói também com as coisas que ninguém vê. Esse papel que você tira aí no chão, não? Papel de bala, né? As coisas aí meio estranhas que você faz aí oculto, pergunta se isso está afetando a nível social ou está afetando somente a você, pensar nisso, pense nisso e pense com carinho, pense com amor, ok? Ok, muito obrigado, Gutenberg. Muito obrigado. Eu queria ler uma mensagem aqui de uma ex-aluna também, Ana Paula Belízia, diz o seguinte: ouvir a voz do professor Garcês me fez entrar no túnel do tempo de volta à sala de aula dos anos 90. Que saudades dos, abre aspas, chutes na lata de lixo. Gostaria de ouvir... ela diz o seguinte, ela deu uma pergunta aqui, Garcês. Pode ficar no Garcês aí. Gostaria de ouvir dele sobre a falta de interesse dos jovens de hoje em serem professores. Por que os jovens não querem ser professores? E você que está aí no ensino superior, como é que você vê os jovens que chegam para você para serem seus alunos aí na GV? Primeiro, muito obrigado. Que bom ouvir sua voz, ainda que pela voz do Tuna, que também é muito querido. Eu tenho uma gratidão enorme pelo São Luís, porque, na verdade, são os alunos que te formam professor, né? São eles que te constituem enquanto professor. E você não tem nunca como agradecer o suficiente aquilo que eles te dão, né? Eu acho que eu entendo perfeitamente que os jovens não queiram como primeira opção ser professores, porque nós temos uma desvalorização muito grande da carreira no país, né? E uma condição de ganho material muito pequena, muito precária, há muito poucas exceções, né? Nós temos as condições, às vezes, das universidades públicas, algumas escolas de elite, algumas instituições privadas, mas, em geral, o professor é muito mal remunerado, né? E, portanto, eu entendo que tem essa dimensão. Na minha experiência, os jovens que estão entrando agora, eu sou responsável pela formação docente na GV, né? E os jovens que acabam querendo vir para a docência é quando normalmente o percurso eles têm uma outra atividade profissional que garante um pouco o ganha-pão, e isso se associa com uma vontade da docência, com uma vontade, como diria, o que caracteriza o professor não é tanto a vontade de comunicar o saber, mas a vontade danada de aprender, né? Então, ele tem a vontade de estar lá com os alunos e construir esse conhecimento, e muitas vezes aí sim a pessoa migra para uma carga docente full-time. Mas eu entendo que existe uma questão realmente de nível de remuneração, e é uma pena que seja assim, como, por exemplo, eu tenho certeza que se Gutenberg fosse fazer, muito jovem, um cálculo da viabilidade econômica, da chance que ele tinha de dar errado economicamente fazendo teatro, é muito grande. Quantas pessoas vivem de dança? Quantas pessoas vivem de canto? Quantas pessoas... E olha, não é por falta de talento. Qualquer um de nós que
que ia, né, a barzinho, ver o músico brasileiro é uma coisa extraordinária, assim, uma coisa fora de série. Então, acho que tem uma questão de mercado aí, mas eu sinto que vão continuar surgindo professores nessa pegada, ou seja, alguém que começa talvez um pouco... Tem gente que tem vocação desde o início, mas tem gente que muitas vezes começa numa profissão, entende que quer compartilhar isso com alguém mais, se encanta pela docência e aí surgem os docentes, né? E eu queria aproveitar a fala linda do Gutenberg do Tuna para falar uma coisa. Eu estava ouvindo aqui o Gutenberg falar, minha orelha estava ficando quente, porque eu fico pensando, se tivesse internet na minha juventude, eu estava lascado, cara. Eu estava lascado, porque o que eu já aprontei, o que eu já fiz de besteira é uma grandeza, mas uma grandeza. Olha, já meti o pé na jaca não sei quantas vezes. Então, isso para dizer o seguinte, o cuidado não significa angústia. O cuidado não significa que vocês não vão errar e não vão fazer besteira. Putz, subiu uma foto minha vestida de Mickey Mouse, né, sei lá o quê, e agora minha vida acabou. Não, não é bem assim. O cuidado é importantíssimo. Primeiro, um cuidado interno, aqui o Gutenberg aludiu. Por que eu quero mostrar isso? Por que é importante as pessoas saberem que eu estou comendo um hambúrguer com bacon? Por que é importante isso? Porque, veja, isso nos torna muito dependentes do olhar do outro. Torna muito dependente da aprovação do outro. E quem é dependente da aprovação do outro, na verdade, tem uma postura servil e vai longe daquilo que a gente fala de se construir como pessoa. Então, a primeira coisa é, por que eu quero dizer? E a segunda coisa, também implícita na fala anterior, qual é a minha capacidade de ouvir? Porque se a gente ouvisse com a mesma intensidade com que a gente posta, talvez as coisas fossem diferentes. Então, duas coisas que eu quero falar. Primeiro, se tem uma coisa certa é que você vai fazer besteira, né? Fica tranquilo, você vai fazer besteira. Não tem jeito. A gente faz parte da natureza humana. Né? O que é importante? Primeiro, entender por que eu fiz a besteira. Segundo, entender que ela não me define. Os meus erros não me definem. O que me define é a vontade de caminhar. Mas caminhar tem tropeço. Mas a gente quer caminhar. É isso que define. É a teimosia. O que define é a nossa teimosia de caminhante. Eu quero continuar caminhando. E esse erro não me define. Assim também, com o meu acerto não me torna a última bolacha do pacote. Certo? Eu continuo caminhando, né? Com coisas boas e com... Então, não apavora se acontecer um erro. A sua vida não está determinada aos 12 anos, aos 14, aos 18 ou aos 58. Essa é uma coisa muito bonita e é por isso que é tão bonita a literatura que a gente está falando. Veja, eu estudo Shakespeare, não é isso? Que escreveu esses textos no final do século XVI, então faz um tempinho já, início do século XVII. E o Gutenberg encena, e o Tuna também, encena as peças do Shakespeare. E quando eles as encenam, elas se tornam novas. Assim também na nossa vida, né? A cada vez que nós vamos ensinando, ela vai se tornando nova. Mas então a primeira coisa é, vão fazer besteira, vão tentar evitar a besteira, se acontecer, vão entender por que aconteceu, mas o meu erro não vai me paralisar. O jogo não está jogado. A gente vai seguindo em frente, como o Severino, que eu falei. E a segunda coisa, e aqui eu acho que é uma coisa muito importante para todos nós. Eu tenho a impressão que nos debates, está falando dos debates, às vezes, estamos tendo tanta coisa difícil, né, pessoal? Pessoas que a gente ama, amigos que a gente ama, familiares. O rompimento político que houve no Brasil foi um rompimento afetivo muito forte. Pessoas realmente se distanciaram, fizeram julgamento morais uns sobre as outras. Nós estamos machucados. Além da pandemia, nós estamos machucados porque nós nos afastamos e nós estranhamos aqueles que estavam do nosso lado. Isso gerou, então, muita virulência, né, muita violência nas redes sociais, muito insulto. Eu estou convencido, e posso estar enganado, porque eu tenho bastante experiência em estar enganado, mas eu tenho a impressão de que a gente convence muito mais as outras pessoas pela forma como a gente as escuta do que por aquilo que a gente diz a elas. A capacidade de escutar é um argumento poderosíssimo. E, portanto, muitas vezes nesses debates,
talvez tenha mais chance de você fazer com que o outro perceba o seu ponto de vista a partir da maneira como você escuta e acolhe do que a partir daquilo que você diz. Eu tenho a impressão que isso é algo de muito importante para esse momento em que, assim como, se Deus quiser, a pandemia vai passando, para que a gente possa reconstruir, porque a gente se machucou muito nesse tempo. Vocês devem talvez ter visto na família de vocês muitas fraturas, muito sofrimento, muita tristeza, muita incompreensão, e isso também não é a palavra final. Nós também podemos construir isso aí de novo. Mas é um pouco que me veio à cabeça aqui, né? Bom, Garcês, você falou de erros e tropeços. Espero que ninguém tenha reparado que este mestre de cerimônias, que anunciou no começo da nossa conversa que a Maria Fernanda Cândido iria entrar nesta conversa, acabei de receber, houve um problema com a conexão dela, e ela está desde o começo da nossa conversa tentando entrar aqui, parece que definitivamente ela não vai conseguir entrar na nossa conversa, então já está convidada para um papo depois, tem essa dívida conosco aqui, para você voltar e fazer essa conversa, e Gutenberg e Garcês também, para a gente refazer essa mesa, que infelizmente vai ficar uma mesa 100% masculina. É um problema, mas a Maria Fernanda continua convidada para aparecer aqui, para conversar com a gente. Antes de fazer uma pergunta aqui para o Gutenberg, eu queria ler alguns comentários que estão aparecendo aqui. A Cláudia agradecendo o conteúdo, achando muito rico, parabéns, sou grata por fazer parte dessa comunidade. A Marta diz que a filha acabou de chegar da escola e a mãe tem prova de matemática e ela foi estudar, mas ela não está conseguindo ver a palestra e ela está achando lindo, então ela quer pedir que a gente puxou nossa orelha, vocês têm que arrumar um horário para passar isso para os alunos que não puderam ver. Marta, vai ficar gravado. Tá gravado. Suspende a prova, suspende a prova. Não, calma, Garcês, calma. O Garcês saiu da escola, já tá querendo... não é assim, Garcês. Amanhã tem prova de matemática, espero que ela vá bem, Marta. E depois que ela for bem na prova, ela pode assistir essa conversa aqui. Não tem nenhum problema, ela vai sentir bem. A Clarice também está dizendo que é a mãe de uma menina do 9º ano e quer saber se a gente vai exibir um pedaço desses vídeos. Ela achou maravilhoso desse debate. O sentido do livro do Dom Quixote, a caminhada com altos e baixos, é comum a todos, é a construção do eu, da reputação. Ela agradece ao colégio pela iniciativa e sugere que se faça uma roda de conversa com alunos e alunas a partir de alguns temas. Obrigada e parabéns. Vamos fazer sim, Clarice, vamos fazer. Deixa as provas passarem, semana que vem, aliás, já começa com isso. Gutenberg, falando sobre esta questão que apavora, não, mas os alunos sempre pensam nessa coisa, e aí falando sobre o Brasil, e sobre e se eu for estudar fora? E se eu sair daqui? É melhor eu ir para fora? E você, Gutenberg, fez umas coisas, foi para a Europa, e depois eu também quero ouvir o Garcês, porque o Garcês é pai de uma pessoa, ex-aluna do colégio, que foi estudar fora e hoje não mora nos Estados Unidos. Então, eu também queria ouvir um pouco de você, Garcês, até também da tua posição de pai, já que a gente tem vários pais e mães assistindo aqui. Como é que é você ver tua filha indo embora, mandar tua filha estudar fora? Como é que é essa sensação? E como é que é essa decisão, Gutenberg, de você... como é que é você ser um estrangeiro em outro país, né? Eu vejo você brigando para falar português, ou que a gente poderia fazer essa conversa em espanhol ou inglês também, o Garcês está aqui, né? Mas como é que é essa coisa de você ser um estrangeiro em outro país? Conta um pouco disso e como é que foi essa decisão de ir embora? Olha, a decisão de ir embora foi esse estímulo de que eu não pude entrar na IAD, né? Então, eu tinha um objetivo muito claro para mim, porque o Mará, por exemplo, que é também ex-aluno, né? O Mará sim entrou porque era um homem talentosíssimo. Mahat Descartes, por favor. Mahat. Ele é conhecido, o ator conhecido como Mahat Descartes. A gente chamava ele de Mará porque a gente não tinha o acento francês na época, mas é Mahat. Eu sempre na chamada eu chamava de Mará, pô, fazer o quê? Eu também. Então, então ele entrou na IAD e eu vi, então eu falei, olha, com certeza foi claríssimo para mim, porque eu falei, o Mahat é maravilhoso, eu não tenho esse nível, eu tenho que construir esse nível, né? Então, voltando ao tema da humildade, né? De que a gente possa saber mais ou menos o que a gente quer. E a decisão foi também uma inquietude, que eu falei, não, eu já quero sair daqui, o Brasil já para mim ficou pequeno, quero aprender, quero me colocar à prova. Quero aprender outro idioma, quero estar em outra cultura, saber o que é isso, né? Porque a ideia não era vir
o México, né? Foi uma causalidade realmente ficar aqui no México. A ideia era ir para a Espanha, mas chegando aqui, por exemplo, o Brasil tem alguma coisa mais parecida com o México. O México é muito mais conservador, culturalmente, né? Mas o México tem, por exemplo, é um país que tem uma história milenária, né? Então, entrar nessa cultura e começar a entender um pouco que a minha maneira brasileira de ser, de certa forma, de repente incomodava, que a minha maneira tão sincera de dizer, porque aqui de repente me perguntavam, o que você achou da peça? E eu falei, olha, maravilhoso, gostei disso, gostei do texto, gostei muito do figurino, mas o cenário como que não tem coerência, e não sei o quê, e olha, que a luz aí como que falhou um pouquinho, não sei o quê, nanana, e o pessoal tomava isso muito mal. E eu comecei a ficar sem amigos, e eu falei, gente, o que eu vou fazer? Porque no Brasil isso é normal, né? Que a gente de repente fala, né? Assim, e aqui não. E então eu falei, não, Gutenberg, você vai ter que calar tantinho, cala a boca tantinho, Gutenberg, pelo amor de Deus, né? Quando perguntem para você, somente fala o bonito, tá? Vamos ver se ficou claro. Então eu entendi. Então são coisas culturais que a gente tem que quando você muda para outro país, você tem que colocar as antenas muito em alerta para você entender, ser muito sensível. Mas eu vim muito jovem também para cá. Eu cheguei aqui com 23 anos e foi ótimo não entrar. Olha o que eu vou dizer aqui, que atentos pais aí, hein? Cuidado. Eu adorei entrar na universidade com um pouquinho mais de anos, de idade. Entrar na universidade com 23 anos, para mim, deu outra possibilidade, porque eu já tinha viajado, já estava falando outro idioma, já tinha provado outra cultura. Essa coisa aqui da educação, que eu não estou falando somente do colégio, estou falando da nossa sociedade, né? Essa coisa de que os alunos aos 18 anos já têm que tomar uma decisão, gente, pelo amor de Deus, pais, dá uma olhadinha aí, manda o seu filho um ano para fora, vai conhecer a realidade, quebrar a cabeça, como falou o professor aqui, né? Quebra a cabeça um pouco, comete erros, vão viajando, viajar é maravilhoso. Então, essa decisão de vir para cá, de estar, porque as coisas foram dando, né? Foram se dando aqui. Quando eu entrei para essa escola, eu passei por um propedêutico de um mês, que foi terrível, esse propedêutico, parecia que eu ia entrar no exército e não numa escola de teatro, né? Com o pessoal com os pés sangrando, assim, estou falando a verdade, hein? Era uma escola meio militar. Porque eles estavam buscando, essa era a sua metodologia, né? Estava buscando aí outro tipo de exigência. Viver isso é uma experiência incrível, é maravilhoso. Então, tomar essa decisão de estar fora é uma decisão também difícil, porque já depois, no primeiro ano, talvez você está muito contente, mas já no segundo ano, já o idioma, a comida, a família, você sente muita saudade. E aí, novamente, você tem que perguntar qual é o sentido da sua vida. Você quer ser uma pessoa, você quer ser estilo Don Quixote, ou o que você quer ser na vida, né? Porque se você toma a decisão como Don Quixote, então você vai entender por que você está tomando essa decisão. Então vai ser muito mais fácil, né? Então não tenham medo, saiam, vai para fora, quebra a cara. Não gostou, volta, não passa nada, né? Tira passaporte. O primeiro é tira passaporte, né? Na minha família, o pessoal não tem passaporte. Eu falo, gente, tira passaporte, porque mínimo torna um risco que você sai do Brasil sem querer, né? Se você não tem passaporte, está difícil, né? Então começa por aí. Começa a tirar o passaporte, começa a mandar os seus filhos para fora, e isso eu acho que enriquece tanto a família, como a cultura, como a sociedade, porque o meu sonho é voltar para o Brasil e poder compartilhar tudo que eu tenho aprendido aqui. Porque o que eu tenho aprendido aqui é meu, é único, mas eu não quero que seja só o meu. Eu quero compartilhar essa aprendizagem, né? Essa aprendizagem. Tem uma mensagem que chegou aqui da Paulinha,
dizendo parabéns por esse momento tão rico. Ouvir o Gutenberg está sendo divino. Parabéns, Gutenberg. Mas você vai arrumar um problema aqui com o Rafael, coordenador do ensino médio, porque se no final do ano os alunos não vão e são aprovados nas faculdades, o pessoal vai chegar aqui e falar, mas essa escola não aprova nas universidades, foi todo mundo viajar, vocês estão tudo louco, o que vocês estão fazendo? Mas aí depois você conversa com o Rafael. Olha, gente, vocês tomem a decisão que vocês querem. Eu falo o que eu quero. Outra vez é decisão, não é? A gente toma decisão na vida. Tomem decisão na vida. Porque logo a gente fala, ai, por que eu tomei essa decisão? Ai, quem sabe? Bom momento. Muito bem. E, Paulinha, também te manda um abraço, Garcês. Você está com saudades. Garcês, sempre querido Garcês. Então, Garcês, como é que é você mandar um filho para estudar fora? O Gutenberg falou da visão de filho. E como é que é você vê a visão de pai? Como é que é isso? Como é que foi a tua história como pai, da Carol? Perto do coração, Pachu, né? Mas acho que a primeira coisa, acho que a experiência de estar fora de onde você nasceu, né? No exterior ainda é mais radical isso. Tem, além das coisas que o Gutenberg já colocou, tem uma coisa muito bacana, que quando você está fora, e aí não precisa ser só fora do país, pode ser fora da sua cidade, fora do seu estado, as pessoas não te conhecem, né? E como as pessoas não te conhecem, você pode ser quem você quiser ser, certo? Então aí você tem que tomar uma decisão do que de fato é importante para você. Não o que você não vai fazer porque os outros vão pensar X, Y ou Z de você. Quando o Gutenberg foi com o México, aos 23 anos, ninguém sabia quem ele era. Se ele quisesse ser um cara arrogante, ele podia ser um cara arrogante. Se ele quisesse ser um cara agressivo, podia ser. Se ele quisesse ser um cara... Ele podia ser quem ele quisesse. E quando a gente tem todas as possibilidades de ser o que a gente quer diante da gente, a gente tem uma grande chance de descobrir exatamente quem a gente é. O Gutenberg falou do papel no chão, né, aquelas coisas que ninguém nos vê. E é isso mesmo, porque você descobre quem você é e aquelas coisas que você faz porque são importantes para você, né? Então, a experiência do estrangeiro do estrangeiro, mas eu quero frisar que também a experiência dentro do Brasil, que foi uma das coisas fantásticas que o São Luís me proporcionou, a experiência de fraternidade em outras partes do Brasil, ajuda a desnaturalizar o lugar onde nós estamos. É a primeira coisa. Eu sinto que boa parte da política brasileira hoje se passa pelo fato que as pessoas naturalizam o lugar onde elas estão. Nem todo o Brasil é São Paulo, a cidade de São Paulo com 19 milhões de habitantes, o Grande São Paulo. Como é que pensa o cara no interior do Ceará? Como é que alguém que mora na fronteira do Rio Grande do Sul? Como é que alguém... Veja, então, o grande barato, primeiro, da viagem é você desnaturalizar o seu lugar e perceber que o mundo tem outros lugares. Quando a gente está no lugar do outro, a gente talvez perceba outras coisas e pode, portanto, repensar melhor a gente. Para o estrangeiro, quando Carol teve a chance de ir, eu achei que era muito importante ela ir. A Carol foi já durante a universidade. Primeiro, porque, sem dúvida nenhuma, nós vivemos num país periférico, né, do sistema capitalista. E português, falamos nós, né? Nós e Portugal, a gente nem entende eles não entendem a gente direito, quer dizer, mas eu sinto isso como acadêmico. Como é que você publica em português, cara? Quem lê o que é publicado em português? Então, a possibilidade para o exterior e se adquirir, além da questão da mudança cultural, que o Gutenberg já colocou muito bem, a possibilidade de ser proficiente numa língua estrangeira é muito importante. Outra coisa também, na posição que nós temos no Brasil, existe um prestígio social e profissional associado a uma experiência no exterior. É um marcador de pertença social, certo? Se você teve dinheiro para ir para o exterior, é porque sua família tem condições de te bancar lá fora, né? Então, sim, abre portas para você na sua carreira, certo? Fala assim, olha, você tem inglês fluente, você morou na França, você morou no Canadá, isso. Então, como pai, eu acho que, assim, o que eu sinto, qual que é o que a gente deve fazer como pai, me parece, né, do nosso amor e de pai e mãe, é fornecer aos nossos filhos o maior número de possibilidades de vida possível, né, o maior número de possibilidades de construção de vida possível, o maior número de idiomas, né, o maior número de música, saber tocar instrumento musical, né, saber fazer esporte, aquelas dimensões, essas coisas todas. Acho que a ida ao exterior é muito para quem pode.
É muito importante para isso, né? Acho que tem uma decisão bacana de fazer, que é quando é que você vai, né? Você pode ir no segundo colegial, por exemplo. Tem muita gente que fazia intercâmbio no segundo colegial. Será que é melhor eu entrar na faculdade, trancar e ir para o exterior? Será que é melhor eu terminar o terceiro colegial, sair e depois voltar e fazer a universidade mais velha, como fez o Gutenberg? Eu também, a minha experiência da segunda faculdade de letras, eu fiz muito melhor. Mas qual o melhor momento para eu ir? E aí, eu sinto que não tem uma regra certa, né? Aí é um pouco o que eu quero saindo, né? Que tipo de experiência que eu quero, se é uma experiência mais pessoal, mais profissional, etc. e tal. Mas acho que, em geral, é uma boa experiência. Acho que, para nós, pais, é difícil, né? Mas, assim como eu falei que os alunos nos formam como professores, são os filhos que nos ensinam a ser pai e mãe, né? E a prova acho que uma das provas mais difíceis de amor que a gente dá para o outro é deixar ele ir embora. Isso é muito importante. Vai, né? E é, portanto, um aprendizado para eles que vão, e é um grande aprendizado para a gente que fica, né? E eu acho que, portanto, é uma coisa que tem que ser pensada dentro desse núcleo de família, dentro das possibilidades de cada um, porque essa experiência seria maravilhosa no estrangeiro, mas também é muito possível de fazê-la aqui no Brasil. E acho que o São Luís sempre investiu nisso, e eu acho que é um grande acerto do colégio. Vão para outros estados, vão para outras comunidades, vão para outras formas de vida, vão perceber que o mundo é grande e que isso é maravilhoso. Garcês, obrigado pelo teu depoimento. Você falou de narrativas e de naturalizações. Eu queria aproveitar e falar para o Gutenberg, a gente estava conversando um pouco antes, primeiro que você colocasse assim, você é um ex-aluno do ensino médio noturno, que foi estudar fora e morar fora. Às vezes, quando a gente fala de estudar fora, a gente pensa no aluno do diurno. Como é que o aluno do noturno também pode aproveitar essa oportunidade como você fez? E segunda questão na naturalização, o São Luís acabou de fazer uma declaração se colocando como um colégio antirracista. Eu queria saber, para você, como foi a questão do racismo no Brasil e como você vive isso no México e como você vê a obrigação, ou como você vê uma escola antirracista, o que a gente tem que fazer, o que os estudantes e pais têm que fazer para que de fato isso se torne uma realidade. Me diga, Gutenberg. Ok, bom, vou começar pela frase terrível que eu falei antes, né, que eu comecei a estudar aqui com 23 anos, e quero dizer que isso tem que ver com a minha própria realidade, que cada quem tem a sua própria realidade. Eu nasci numa família de classe média baixa, da Bahia, que logo mudamos para São Paulo. A minha realidade é que eu comecei aos 23 anos. Com certeza, se eu fosse de classe alta, talvez eu aos 18 já estaria morando no México, né? Mas não era o caso. E por que eu comecei tarde? Eu comecei tarde porque o nível da Bahia era diferente de São Paulo quando cheguei, então tive que reprovar, né? Logo reprovei também no último ano do São Luís, né? Então, isso... O que está dizendo isso, né, para as pessoas que estão escutando aqui? Que quando você quer fazer as coisas bem, você faz. Porque eu tinha a possibilidade de estudar um colegial não, como é que faz? Esses cursinhos rápidos, né? Como é que chama? Cursinho mesmo, cursinho. Tinha o supletivo. Supletivo, né? Essa coisa, né? Então eu falei, não, gente, eu quero estudar bem, porque eu quero estudar na universidade. Eu quero fazer uma coisa séria. Que a minha realidade não deu direito a que eu, aos 18 anos, tivesse terminando o colegial, essa foi a minha realidade. Então, a gente somente pode falar a partir da nossa experiência. Então, minha experiência foi essa. Então, não estou dizendo que façam o mesmo que eu, vai depender da realidade de cada quem. Se você tem a possibilidade, eu acho que, com certeza, eu estaria feliz de poder ter terminado aos 18 anos, com certeza, já estar em outro país aos 19 anos ou aos 20, maravilhoso, né? Com relação à pergunta que você está falando, que bom que você toca esse tema, porque esse é um dos temas importantes que eu queria tocar hoje. Eu sou uma pessoa negra, né? Que vivi muito racismo no Brasil, já experimentei diretamente, né?
Eu lembro de uma vez que eu sempre sabia que alguma coisa da arte eu ia fazer, né? Então, aos 14, 15 anos, eu fui fazer uma sessão de fotografias, de modelo, né? Mais ou menos assim como... Essas coisas que publicação do jornal. Então, eu fui aí no edifício que está perto aí na Paulista, exatamente. Esse edifício que já não lembro como é que chama, grandíssimo, que está aí do outro lado, como um centro... Conjunto Nacional. Conjunto Nacional. Mas nós não estamos mais na Avenida Paulista, né, Gutenberg? Sabe que agora o São Luís é do lado do Parque do Ibirapuera. Olha que maravilha. A gente precisa depois atualizar essa conversa. Então. Mas o Conjunto Nacional continua lá, viu? O Conjunto Nacional continua lá. E o racismo também. E então eu fui a fazer as fotos, né? Aí as fotos saíram horríveis, né? Se você vê agora, e eu saí feliz, né? Falei, já fiz minha primeira sessão de fotografia, não sei o quê. E estava no elevador e de repente entram algumas pessoas, éramos como 3 pessoas mais ou menos, e de repente alguém fala, como que cheira feio aqui, né? Como que tá fedendo. E essas são as expressões que são um tipo de expressões racista que eu não entendi no momento, porque eu tinha uma inocência muito... Eu acho que trato de manter-me aí, nessa inocência muito amorosa, e eu lembro que isso me doeu muito, porque chegou um momento que eu não entendi. Eu primeiro não entendi, porque o racismo tem essa coisa sutil também, que de repente ataca e você, como é tão estranho como você... Eu sou negro e eu vivo como negro, então eu não tenho essa coisa que eu sinta que eu sou diferente, porque eu sou eu. Então sentir essa expressão, para mim foi terrível. Bom, muitas outras. Chegando aqui no México, no primeiro ano que eu estava aqui no México, exatamente, passando por uma rua, num bairro aqui muito, muito interessante que se chama Coyoacán, um domingo bonito, chovendo, e eu passeando, traía uma camiseta, passo e cruzo a rua com uma senhora de mais ou menos 60, 70 anos, já velhinha, simpática velhinha. Passa a velhinha e fala para mim, banha-te, negro. E então, aí para mim foi como água fria, né? Um banho de água fria para mim. E eu falei, então qual é a diferença aqui? Então aqui também tem racismo, porque quando eu cheguei no México, pois não tinha tantos negros, né? Agora já tem mais negros. E para mim é super importante, que bom que o Colégio São Luís tenha colocado isso como um dos temas importantes, e por isso eu agradeço muito, eu gosto muito do São Luís, porque sempre o São Luís está na frente, sempre está dando um pontapé primeiro, né? E antes desse convívio que a gente está tendo aqui, eu comecei a rever outros vídeos, e vi um vídeo da Djamila Ribeiro, e ela fala da questão da voz, né, da voz do negro, que os negros, que quando a gente grita, quando a gente está se queixando, é uma obrigação, a gente está pedindo, e a gente está exigindo ao homem branco, direto, como disse o Caetano, né? Homem branco no poder, né? Então, que normalmente aí está, que se cale tantinho, que se cale um pouco, e que faça como o professor Cassese disse agora, escutar, essa capacidade de ouvir. Porque os negros, a gente tem alguma coisa para dizer. E uma pessoa que se cala, não é que não tem nada para dizer, é que talvez não tem, a sociedade não tem dado o espaço para que essa pessoa fale. Por isso eu agradeço muito que vocês tenham me convidado, porque poderia ser outra vez somente os brancos, né? E que bom que vocês me chamaram, porque aqui é uma mostra que o São Luís está aberto, que realmente os negros, a gente pode também, gente. Que eu fiz? A resposta prática, né? Como é que um menino do noturno, negro, de classe média baixa, vai para o exterior? Trabalhando. Eu entrei para trabalhar no Viena Delicatessen, que vocês conhecem, e trabalhei durante mais ou menos um ano, ganhava muito bem como garçom. Obviamente, o processo para você entrar como garçom aí foi uma grande aprendizagem para mim, dos melhores aprendizagens que eu tive na minha vida profissional, assim, para ganhar dinheiro. O Viena foi maravilhoso, né? Publicidade aqui para o Viena, né? Aprendi muito aí.
E trabalhei como garçom, aí mesmo no Conjunto Nacional, o Viena do Conjunto Nacional. E depois de 2 meses que eu entrei para trabalhar, eu ganhei o reconhecimento de melhor garçom das 25 filiais. Porque eu adoro servir. Eu me encontrei aí também e eu falei, eu adoro servir, adoro que as pessoas estejam bem, estejam felizes. Então, esse trabalho para mim, depois de 2 meses me convidaram, me falaram para mim, Gutenberg, a gente quer que você trabalhe como gerente do Shopping Center Ibirapuera. Mas eu já sabia que eu já ia viajar, então, para não meter eles num problema, eu falei, olha, agradeço muito o convite de vocês, mas eu não quero entrar como gerente, porque mais ou menos em 8 meses eu estou indo embora do Brasil, né? Não, a supervisora ficou super triste, falou, mas não é possível, você é um cara super legal, o Shopping Ibirapuera tem outro nível, a gente quer que você vá para lá, que você possa capacitar aos outros garçons. Então, foi muito interessante. Então, com esse dinheiro, eu pude pude viajar. Eu não gastei, porque eu trabalhava, descansava nas segunda-feiras. Eu estava tão cansado, gente, que eu não tinha a possibilidade de gastar o dinheiro que eu ganhava aí. Trabalhava 12 horas por dia. Mas é possível? É possível. Então, que você tenha claro, não foi um esforço. Eu entendi que realmente era o sentido do que eu estava fazendo. Eu precisava desse dinheiro. Esse dinheiro para mim foi importante. Esse dinheiro me abriu portas. Então, não foi minha mãe que me deu dinheiro, não foi meu pai que me deu dinheiro. Eu gerei esse mesmo dinheiro, não? Eu fui a pessoa que fui trabalhar para ganhar esse dinheiro e para sair do Brasil. E saí com os meus sonhos dentro de uma mala cheia de livros. Sempre, não entendo porque eu sempre ando com livros. Não levava muita roupa, levava livros. Levava 2 malas enormes cheias de livros, né? Com livros de português, com vontade de voltar a ler, né? De ver as histórias. Isso foi. Então, não tenham medo. Não tem dinheiro? Trabalhe 1 ano, 2 anos. Se eu tivesse pensado um pouquinho mais, eu tinha ficado 2 anos, por exemplo, no Brasil, tivesse juntado, trabalhado como gerente, mas o meu entusiasmo não me deixou. E aí é um pouco como fala o professor Cassez, a gente erra de repente, mas até o erro se transforma em experiência e em conhecimento. E eu estou feliz. E a gente também está feliz que você está aqui compartilhando tudo isso com a gente e com os nossos estudantes. Que bom. A pergunta, Tuna, se respondi? Muito melhor do que responder. Você deu uma aula. Parabéns. Muito obrigado, Gutenberg. Ó, eu acabei de receber uma mensagem que a Maria Fernanda mandou um vídeo, já que ela não conseguiu a conexão, se desculpando com a gente. E aí o Sérgio, que está aqui escondido na gravação, ele não vai aparecer nunca, porque ele é nosso mestre da tecnologia. Assim que eu chamar, ele vai colocar o vídeo no ar. Você está com o vídeo pronto aí, Sérgio? Podemos ouvir a Maria Fernanda, e enquanto a gente escuta a Maria Fernanda, aí você, Gutenberg e Garcia, já podem pensar nessa fala de despedida, para a gente se despedir dos nossos ouvintes, né? Bom, parece que eu sou radialista, né? Uma das pessoas que estão assistindo aqui. Então, mas antes disso, eu quero falar uma coisa que eu não sabia que eu tinha em comum com o Gutenberg, e que ficará para uma conversa posterior. Eu também trabalhei como garçom, certo? A gente vai então ter que falar isso, depois a gente vai falar, a confraria dos garçons vai se encontrar depois. Então tá bom. Então, Sérgio, você está com a Maria Fernanda no ar aí, por favor. Pode colocar a Mafê. Oi, pessoal, tudo bem? Eu estava aqui animadíssima para bater um papo com todos vocês e por problemas de conexão eu não consegui participar dessa conversa. Grande abraço, Gutenberg, Garcês, Rafael, Tuna, todos os envolvidos, a todos os alunos, ex-alunos, pais, todo mundo que está aí assistindo. Eu tenho muito orgulho de ser ex-aluna do Colégio São Luís, um colégio que não forma apenas excelentes alunos, mas também forma cidadãos conscientes, éticos e preparados para a vida. Espero que vocês aproveitem esse tempo precioso de vocês na escola. Um grande abraço a todos e até! Olha só, Mafê, que maravilha, hein, Garcês? Saudades
dessa pessoa. Então, já que o Sérgio passou a bola para você, se você quiser encerrar essa sua participação no CSL Talks, o que você tem a dizer para a gente depois dessa conversa? E eu também quero agradecer a Maria Fernanda, muito obrigado pelo vídeo, uma pena que você não teve aqui com a gente, mas com certeza vamos ter outras oportunidades. Garcês, com a palavra, você mesmo. Então, acho que a coisa sempre mais importante é a gente agradecer, né? Agradecer a você, agradecer ao Rafael, agradecer ao Sérgio, agradecer a toda a equipe de São Luís, agradecer as pessoas que estão nos ouvindo agora, tantas mensagens de carinho, uma escuta generosa, as pessoas que vão nos ver quando em gravação também, que vão ter seu tempo para isso. Então, a primeira coisa é agradecer, elogiar o colégio por essa iniciativa, acho muito importante. Dizer que eu fiquei absolutamente encantado com Gutenberg, não o conhecia, uma figura fascinante, fiquei muito honrado de conhecê-lo, espero que a gente possa conversar mais, e acho que a gente está vivendo um tempo de muita angústia, de maneira geral, e a juventude, com todas as coisas muito boas, é um tempo de muita angústia também, porque, para falar de novo do Shakespeare, né? As feiticeiras, o Macbeth fala para as feiticeiras, se vocês podem olhar as sementes do tempo e dizer quais vão germinar e quais não. Mas a gente não sabe quais as sementes vão germinar e quais não vão germinar. Isso nos deixa muito angustiado, mas não é preciso ficar angustiado. Eu acho que tem alguma coisa que a gente convergiu aqui, foi que se você levar a sério, né, a ideia de se construir como um ser humano fraterno e também atento às suas próprias características, capaz de entender que é importante ganhar o dinheiro, mas é importante que isso seja consequência da gente conseguir também realizar-se como humano para a gente e para os outros, as coisas se acertam. As coisas se acertam. Não estou prometendo a Ferrari, não estou prometendo que você vai ter um iate, que você vai ter flash se espocando quando você sai na rua, mas eu estou dizendo que é possível você estar caminhando e dizer eu estou feliz de ser quem eu sou, com todos os defeitos. Isso vale muito a pena. E isso não tem nada de fora que possa tirar de você. Isso você consegue fazer. E é maravilhoso que seja assim. Então, muito obrigado, Tuna. Obrigado para todo mundo. Obrigado, Gutenberg, a palavra é sua. Se você ligar o microfone, aí... Continua desligado. O Gutenberg está fazendo uma pausa dramática, isso no teatro é muito comum, para aumentar a fala final dele, segura, assim, tá, é um truque cênico de grande efeito. Agora foi. Já? Já está? Já está. Ok. Olha, muito obrigado também, eu estou super emocionado, muito contente, agradecido pela organização, pelo convite, que é um luxo, para mim foi um luxo realmente estar no Colégio São Luís. Foi uma coisa porque foi maravilhoso porque eu tinha participado de uma escola técnica, tinha concursado para uma escola técnica federal, e tinha feito essa prova que me pediam no Colégio São Luís, para que o preço não fosse tão alto, né? Que tivesse aí uma bolsa. E na outra escola ia ser totalmente grátis, né? A escola federal. Mas eu ia estudar edificações, então fui aprovado nas duas, e então minha mãe me perguntou, e aí, qual que você vai querer? E eu falei, eu quero o Colégio São Luís, e ela falou, olha, mas aí tem que pagar. Eu falei, não importa, mãe, eu vou ter que trabalhar, né? Tinha conseguido uma bolsa, mas eu preferi, porque eu não queria edificações, eu não queria estudar isso, né? Eu falei, não, eu quero humanidades, né? E me senti, até nisso estão as decisões. Então, a minha mensagem final para vocês sejam sensíveis com vocês mesmos. Respeitem aos seus sentimentos, a sua intuição, né? Tem um professor aqui meu de semiologia que ele fala que a intuição
é a parte inteligente das emoções, né? Que é muito bonito. Aí deixo aí para fazer a reflexão, né? A intuição é a parte inteligente das emoções. A gente tem que respeitar essas intuições, né? E eu queria terminar falando do amor. Para mim, o amor é uma coisa maravilhosa que faz parte da minha vida. E a definição de amor que eu adoro muito, que é: o amor é uma criação humana de indivíduos privilegiados no estado da liberdade. Se você não é indivíduo, porque o amor é uma criação, você tem que criar esse amor, né? E quem desfruta do amor sempre é a pessoa que ama, não a pessoa que é amada. Então, respeitar isso, cultivar esse amor constante, ser indivíduos, quando a gente fala de indivíduos, de unificar todos esses eus que a gente tem aí e tratar que esses eus sejam um eu único, amoroso e maravilhoso para poder compartilhar com o outro, né? E quando a gente fala no estado de liberdade, é porque a criação não pode ser obrigada. Essa criação amorosa tem que ser criada num estado de liberdade. Eu tenho que ser livre para poder criar. Espero que nessa tarde, com esse vídeo, vocês possam ter sentido que todos os que estão aqui, a gente estamos fazendo e criando amor para poder compartilhar com vocês. Muito obrigado, realmente. Então, muitas gracias, Gutenberg. De nada. Muito obrigado, Garcês. Fala, Gutenberg, você quer falar a última coisa? Queria agradecer ao professor Garcês, porque tem sido, para mim também, um grande descobrimento. A gente já não vai perder o contato, professor. Não, bom, se Deus quiser, vamos falar. Primeiro tópico da nossa conversa vai ser a minha experiência como garçom, para a gente trocar, certo? Exatamente, aí dizer porque eu também vou poder compartilhar porque ganhei como o melhor garçom das 25 filiais, gente, não é qualquer coisa não, hein? Esse risco eu nunca ouvi do Gutenberg, eu era um desastre, mas isso é outra história. Professor, muito obrigado, realmente, uma grande sabedoria escutar essas pessoas que têm assim, o amor e a sabedoria e o conhecimento junto. Isso foi o que eu pude escutar da voz de você. Foi um privilégio estar com você, Gutenberg. Então tá, então para encerrar essa nossa tarde aqui, eu vou ler uma mensagem que a Ana Paula Belizia, que é a nossa orientadora do Médio, mandou, que o Gutenberg e Garcês conseguiram passar em 1 hora tudo que tentamos dizer no cotidiano do colégio para os nossos jovens sobre a importância de ter um projeto de vida. Ana Paula, muito bom essa fala para a gente chamar a atenção dos nossos alunos e alunas que a gente está tentando fazer esse projeto, trazer esse projeto para eles todos os dias aqui. Então, eu quero agradecer de coração aos dois, a Maria Fernanda, pelas tentativas frustradas de entrar na nossa conversa sem conseguir. Convido vocês três a conhecerem a nova sede aqui do Colégio São Luís, na Avenida Dante Pazanese 295, do lado do Parque do Ibirapuera. Então, estão convidados. Quando você estiver no Brasil, o Gutenberg venha para cá. Garcês não tem desculpa, porque está aqui do lado, você tem que vir Deixa aqui. eu tomar a segunda dose. Então, adianta a segunda dose e vem para cá. E quero agradecer aos alunos e alunas e pais e do diurno e do noturno que participaram dessa nossa conversa. Muito obrigado. Digo que essa conversa vai ficar gravada, então quem quiser rever ou mostrar para alguém tem essa possibilidade de compartilhar o link. E o primeiro CSL Talks, para quem não viu, que foi feito lá em 2019, também está disponível para vocês verem outras histórias de outras escolhas de vida, para também inspirarem vocês nas suas próximas escolhas. Muito obrigado. Diga, Gutenberg. Também, se os meninos e as meninas precisem informação daqui do México, com certeza pode, o Rafael e o Tuna vão ter o meu correio eletrônico, pode me escrever, eu também estou aí nas redes sociais, pode me escrever, aqui eu compartilho informação, se vocês precisarem vir para cá, a gente vamos ver como é que a gente pode fazer, tá bom? Olha... Aqui o que eu puder ajudar com orientação sobre o GV, sobre outras coisas, sobre... É uma grande alegria ouvir vocês, então, acho que Gutenberg e eu estamos aqui ansiosos para o diálogo com vocês. O e-mail é um bom, porque tem uma coisa etária, né? A minha comunicação é por e-mail, então, fora isso, tudo bem. Então, muito obrigado, Garcês, Gutenberg e Maria Fernanda, e declaro encerrado o nosso segundo CSL Talks. Muito obrigado e boa tarde para todos e todas. Parabéns.